Meu nome é Renata, e eu nunca pensei que a solidão pudesse ser tão aterrorizante. Há alguns anos, depois de sair de um relacionamento complicado, decidi começar do zero. Encontrei um pequeno apartamento no centro da cidade, barato e bem localizado, perfeito para quem queria um recomeço. Era modesto, mas aconchegante, com uma sala que dava para um corredor estreito e um quarto ao fundo. Parecia ideal para mim. Mas aquele lugar não era apenas um espaço para morar. Ele se tornou um pesadelo que eu nunca vou esquecer. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Eu me ocupava decorando o apartamento e organizando minha rotina. Mas, aos poucos, pequenas coisas começaram a me incomodar. No começo, eram coisas fáceis de ignorar. Um copo que eu tinha certeza de ter deixado na pia aparecia na mesa. Um livro que estava na estante surgia em cima do sofá. Pensei que talvez estivesse distraída, perdida entre o estresse do trabalho e as memórias do relacionamento anterior. Certa noite, enquanto lia um livro no quarto, ouvi um barulho vindo da cozinha. Era como se alguém tivesse colocado algo no balcão. Levantei para verificar, mas não havia nada fora do lugar. Voltei para o quarto tentando ignorar. Mas, minutos depois, o mesmo som se repetiu, mais alto. Desta vez, meu corpo inteiro ficou tenso. Fui até a cozinha novamente, meu coração disparado. Mais uma vez, não havia nada ali. O silêncio que se seguiu foi tão opressor que quase dava para ouvir minha própria respiração. Convenci-me de que estava imaginando coisas. Os dias passaram, e os eventos estranhos continuaram. Um dia, ao voltar do trabalho, percebi que minha cama estava arrumada. Aquilo era estranho, porque eu nunca arrumava a cama antes de sair. Por um momento, achei que talvez tivesse esquecido que tinha feito aquilo, mas algo parecia diferente. O lençol estava esticado de um jeito meticuloso, quase cirúrgico, como se alguém muito metódico tivesse feito aquilo. Comecei a checar as janelas e a porta de entrada todos os dias, procurando sinais de invasão. Nada. Tudo estava trancado, como eu tinha deixado. As noites começaram a ficar ainda mais inquietantes. Frequentemente, eu ouvia passos no corredor. Passos lentos, como se alguém estivesse caminhando deliberadamente em direção ao meu quarto. A primeira vez que isso aconteceu, fiquei paralisada na cama. Tentei racionalizar, pensando que talvez fosse o som de um vizinho no apartamento ao lado ou acima. Mas, quando os passos pararam bem na frente da minha porta, não consegui mais me enganar. Prendi a respiração e esperei, sentindo o suor frio escorrer pela testa. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Certa noite, depois de ouvir os passos novamente, decidi trancar a porta do quarto por dentro. Mas isso não ajudou. Acordei no meio da noite com um som sutil, um ranger vindo da direção da porta. Abri os olhos e vi a maçaneta se movendo, girando lentamente. Meu coração quase parou. Levantei da cama de um salto e gritei: "Quem está aí?" Assim que gritei, o movimento parou. Passei o resto da noite sentada no canto do quarto, com a luz acesa, segurando uma tesoura como arma. Foi então que decidi instalar câmeras no apartamento. Queria provas de que não estava perdendo a cabeça. Coloquei uma câmera na sala e outra no corredor, ambas conectadas ao meu celular. A primeira noite foi tranquila, as gravações não mostraram nada estranho. Mas, na segunda noite, acordei com uma notificação de movimento capturado. Com as mãos tremendo, abri o aplicativo no celular e assisti ao vídeo. No corredor, a câmera mostrava a minha porta do quarto. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, lentamente, a porta começou a se abrir. Não havia ninguém lá, apenas a porta se movendo sozinha. Fechei o celular e comecei a chorar. Convenci meu amigo Pedro a passar a noite comigo. Ele riu das minhas preocupações, dizendo que eu estava vendo coisas. Naquela noite, por volta das 3 da manhã, acordamos com um som alto vindo da sala. Um dos quadros na parede tinha caído, mas estava no meio da sala, muito longe da parede onde estava pendurado. Pedro tentou racionalizar, dizendo que talvez o prego estivesse solto, mas eu sabia que isso não fazia sentido. O quadro parecia ter sido jogado. Depois daquela noite, Pedro não voltou a dormir no meu apartamento.
E eu comecei a dormir cada vez menos. Certa noite, enquanto revia as gravações, vi algo que me fez querer sair correndo dali. Na câmera do corredor, às 2 da manhã, vi uma sombra passar rapidamente. Não era humana, era algo disforme, alto, e parecia se mover como se estivesse flutuando. Depois disso, comecei a ouvir meu nome sendo sussurrado durante a noite. Era uma voz baixa, arrastada, sempre do outro lado da porta do meu quarto. As coisas escalaram rapidamente. Uma madrugada, acordei com o som de algo arranhando as paredes do quarto. Era um som baixo, mas constante, como unhas raspando na pintura. Minha coragem acabou ali. Peguei minhas coisas e saí do apartamento naquele mesmo dia. Quando fui buscar o restante dos meus pertences semanas depois, acompanhada por Pedro, encontrei algo que fez meu sangue gelar. No espelho do banheiro, havia algo escrito com o que parecia ser marcas de unhas. Por que você foi embora? Desde então, nunca mais moro sozinha. E, até hoje, não sei se o que aconteceu foi real ou apenas minha mente me pregando peças. Mas algo dentro de mim sabe a verdade. Aquele lugar não era apenas um apartamento. Era um aviso. E eu tive sorte de sair a tempo. Meu nome é Luana, e está a história que me fez nunca mais pisar em uma floresta. Há 2 anos, eu, meu namorado Tiago, minha melhor amiga Carol e o irmão dela, Daniel, decidimos sair da cidade e passar um fim de semana acampando. O plano era simples: desconectar, respirar ar puro e aproveitar a natureza. Escolhemos uma floresta isolada, longe de qualquer sinal de civilização, o tipo de lugar perfeito para nos desconectarmos. Ou, pelo menos, era o que pensamos. A viagem de carro foi tranquila, com todos animados e rindo durante as 4 horas de trajeto. Mas, à medida que nos aproximávamos da floresta, a estrada foi ficando mais estreita e cercada por árvores altas, que bloqueavam quase toda a luz do sol. Parecia que estávamos sendo engolidos pela mata. Chegamos ao local pouco antes do anoitecer. A clareira onde estacionamos o carro parecia um bom lugar para acampar, aberta, plana e rodeada por árvores antigas. Enquanto montávamos as barracas, notei algo que imediatamente me deixou desconfortável. O silêncio. Não havia pássaros, grilos ou o som do vento passando pelas folhas. Nada. O tipo de silêncio que faz você sentir que está sendo observado. Carol também percebeu. Isso aqui está quieto demais, disse ela, olhando ao redor. Tiago tentou aliviar a tensão. Estamos tão acostumados com a cidade que esquecemos como o silêncio pode ser profundo. Eu queria acreditar nisso, mas algo dentro de mim já sabia que havia algo errado. À noite, sentamos ao redor da fogueira, comendo e conversando. Tentamos contar histórias assustadoras, mas, ironicamente, ninguém parecia realmente confortável para isso. Nossas risadas soavam forçadas, abafadas pelo mesmo silêncio opressor. Foi quando eu senti pela primeira vez uma sensação de ser observada. Não sei explicar, mas parecia que havia olhos nos vigiando de dentro da floresta. Olhei para as sombras das árvores várias vezes, mas não vi nada. Quando chegou a hora de dormir, entrei na barraca com Tiago e me deitei. Ele adormeceu rapidamente, mas eu não conseguia relaxar. Havia algo estranho naquela noite, algo que parecia pulsar no ar. Então, eu ouvi um assobio. Era baixo, distante, mas claro. Parecia uma melodia, repetitiva e lenta. No início, pensei que fosse o vento, mas o som era muito definido, como se alguém estivesse assobiando de propósito. Tentei ignorar, mas o assobio ficou mais alto, mais próximo, até que parecia vir de algum lugar perto da barraca. Meu coração começou a acelerar. Tiago, sussurrei, tentando acordá-lo, mas ele continuava dormindo. Foi quando ouvi algo pior. Uma voz. Luana, meu nome. Baixo, arrastado, como um sussurro vindo de dentro da escuridão. Senti o sangue gelar. Quem está aí? Murmurei, mas minha voz saiu trêmula. Não houve resposta, apenas o som do assobio, agora tão próximo que parecia estar ao lado da barraca. Peguei meu celular e liguei a lanterna. A luz iluminou o pequeno espaço da barraca,
mas não ajudou a acalmar meu medo. Criei coragem para olhar pela janela da barraca. Lá fora, tudo parecia normal. A luz da lua iluminava a clareira, e as outras barracas estavam paradas. Mas então, algo se moveu entre as árvores. Uma sombra, grande e rápida, desapareceu na escuridão antes que eu pudesse entender o que era. Meu coração quase parou. Voltei a deitar, tremendo, e passei o resto da noite acordada, ouvindo cada pequeno ruído. Quando o amanhecer finalmente chegou, senti um alívio imenso, mas sabia que o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, contei o que aconteceu aos outros. Tiago riu, dizendo que eu devia ter sonhado. Daniel fez piada, perguntando se eu tinha visto um lobisomem. Apenas Carol pareceu levemente preocupada, mas até ela tentou minimizar o que eu havia dito. Decidimos passar o dia explorando a floresta. Pegamos uma trilha que, segundo o mapa, levava a um rio. A caminhada começou tranquila, mas, quanto mais entrávamos na mata, mais a sensação de estar sendo observada aumentava. Em vários momentos, achei ter visto algo se mover entre as árvores, mas, quando olhava de novo, não havia nada. Depois de quase uma hora de caminhada, chegamos ao rio. A água era cristalina, mas o lugar era estranho. Não havia som de correnteza, pássaros ou qualquer sinal de vida. Apenas aquele silêncio opressor. Foi quando Carol apontou algo na margem. Gente, olhem isso. Eram pegadas. Grandes, maiores que as de qualquer pessoa, mas com a forma de pés humanos. As marcas eram profundas, como se algo muito pesado tivesse passado por ali. Tiago tentou brincar, dizendo que devia ser um urso, mas todos sabíamos que não havia ursos naquela região. O clima ficou tenso, e eu insisti para voltarmos. O caminho de volta parecia mais longo, como se a floresta tivesse mudado. A trilha que havíamos seguido antes parecia diferente, mais fechada, como se as árvores estivessem tentando nos engolir. Daniel tentou usar o GPS do celular, mas não havia sinal. Quando a noite começou a cair, percebemos que estávamos perdidos. O assobio voltou. Desta vez, era alto e claro, vindo de diferentes direções, como se várias pessoas estivessem assobiando ao mesmo tempo. O som nos cercava, e comecei a entrar em pânico. Corremos pela trilha, tentando encontrar o caminho de volta, até que finalmente avistamos a clareira. Quando chegamos, as barracas estavam rasgadas, nossas coisas espalhadas e algumas queimadas. A fogueira que havíamos deixado apagada estava acesa novamente, mas a chama era baixa, como se alguém a tivesse acendido há pouco tempo. Passamos a noite ao redor da fogueira, sem coragem de entrar nas barracas. O assobio continuava, intercalado com passos pesados e sons de galhos quebrando na floresta. Foi quando vimos. Uma sombra alta, desajeitada, se movia entre as árvores. Era impossível identificar o que era, mas sabíamos que não era humano. A sombra nos cercou por horas, aparecendo e desaparecendo, até que, finalmente, o som de passos se afastou. Ao amanhecer, não perdemos tempo. Recolhemos o que conseguimos carregar e fomos embora. Quando chegamos ao carro, havia algo preso ao limpador do para-brisa, uma folha de árvore manchada de algo vermelho. Desde aquele dia, nunca mais voltei a uma floresta. O que quer que estivesse lá, estava nos observando. E eu sei que, se tivéssemos ficado mais uma noite, não estaríamos aqui para contar a história. Meu nome é Caio, tenho 27 anos, e o que vou contar aconteceu há 4 anos, mas ainda me persegue. Às vezes, acordo no meio da noite suando frio, sentindo aquela presença, aquele cheiro. Eu nunca pensei que algo tão banal quanto uma invasão pudesse mudar minha vida para sempre. Tudo começou em uma noite aparentemente normal. Eu e meus amigos estávamos em uma confraternização na casa do Lucas, bebendo, rindo e contando histórias de terror. Entre piadas e desafios idiotas, alguém trouxe à tona a velha casa abandonada no fim da rua. Dizem que ninguém mora lá há anos, mas sempre tem luz nas janelas à noite, comentou a Larissa, com um tom quase teatral. Era o suficiente para acender o interesse do grupo. Vamos lá, alguém sugeriu. Recusei no início,
mas, incentivado pelo álcool e pela necessidade de mostrar coragem, acabei cedendo. A casa ficava isolada, no final de uma rua sem saída. Enquanto caminhávamos em grupo, percebi que o ânimo inicial de todos começava a diminuir à medida que nos aproximávamos. A estrutura da casa era assustadora, janelas quebradas, madeira apodrecida e um portão de ferro enferrujado que rangia alto no vento. "Olha só isso, parece cenário de filme de terror", brincou Lucas, mas havia tensão na voz dele. Depois de empurrar o portão, entramos no jardim. Era um terreno mal cuidado, com grama alta e árvores secas. O silêncio ali era quase palpável. Não havia barulho de grilos ou vento, só o som de nossos próprios passos. A porta da frente estava trancada, mas encontramos uma janela lateral aberta. Todos hesitaram, mas eu me ofereci para entrar primeiro. Subi com dificuldade. Ao cair para dentro da casa, fui envolvido por um cheiro insuportável, uma mistura de mofo, poeira e algo metálico, como sangue velho. "Tá tudo bem aí, Caio?", ouvi Larissa perguntar do lado de fora. "Sim, podem entrar", menti. A verdade é que algo estava profundamente errado. Logo, todos estávamos lá dentro. O lugar era escuro, mesmo com as lanternas de nossos celulares. O chão de madeira rangia a cada passo, e as paredes estavam cobertas de marcas de bolor. Na sala de estar, móveis antigos estavam cobertos por lençóis, mas dava para ver o contorno de cadeiras e uma mesa de jantar. "Olha esses quadros", chamou a atenção André. No corredor, havia retratos de uma família, pai, mãe e 2 crianças. Todos sorriam, mas seus olhos pareciam seguir nossos movimentos. Um calafrio subiu pela minha espinha. Continuamos explorando, e logo nos separamos, cada um indo para um lado. Eu me arrependo profundamente dessa decisão. Enquanto caminhava sozinho por um corredor estreito, ouvi passos. No começo, pensei que fosse algum dos meus amigos, mas quando chamei seus nomes, ninguém respondeu. Os passos estavam vindo de cima, do andar superior. "Tem alguém aqui?", perguntei, tentando manter a calma. Silêncio absoluto. Contra todo o bom senso, decidi subir as escadas. Cada degrau rangia alto, e minha lanterna tremulava, como se a bateria estivesse acabando. Quando cheguei ao topo, encontrei um corredor com várias portas, todas fechadas, exceto uma no final, que estava entreaberta. Uma luz fraca escapava da abertura, como se houvesse uma vela acesa lá dentro. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Dei passos lentos, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Quando alcancei a porta, empurrei-a devagar. O quarto estava vazio, exceto por uma cadeira de balanço no centro, que se movia lentamente, rangendo. Sobre a cadeira, havia uma boneca antiga, com olhos de vidro e um sorriso rachado. A sensação de estar sendo observado era insuportável. E foi aí que ouvi. "Você não deveria estar aqui", disse uma voz rouca, baixa e abafada, atrás de mim. Virei-me bruscamente, mas não havia ninguém. Minha lanterna começou a piscar, mergulhando o quarto na escuridão por segundos que pareciam eternos. Cada vez que a luz piscava, a boneca na cadeira parecia estar em uma posição diferente. Até que, na última piscada, ela havia desaparecido. Foi nesse momento que perdi o controle. Saí correndo pelo corredor, tropeçando nos meus próprios pés. Ao descer as escadas, ouvi passos atrás de mim, como se algo estivesse me seguindo. Quando cheguei ao andar térreo, encontrei meus amigos na sala. "Vamos embora", gritei, mas eles estavam parados, imóveis, olhando para algo atrás de mim. Virei-me e vi uma sombra na escada. Não tinha forma definida, mas seus olhos eram como os dos retratos no corredor, frios e penetrantes. Corremos para fora da casa. O portão, que antes estava enferrujado e difícil de abrir, agora parecia escancarado, quase nos convidando a sair. Quando finalmente nos afastamos, virei-me para olhar para a casa mais uma vez. Todas as luzes das janelas estavam acesas, e, na porta, aquela sombra permanecia imóvel, me observando. Desde aquela noite, meus amigos evitam falar sobre o que aconteceu. Alguns até se mudaram da cidade. Mas eu sei que essa experiência me mudou para sempre.
Não sei o que havia naquela casa, mas sei que nunca mais desrespeitarei os limites entre o conhecido e o desconhecido.